primeiro domingo de Quaresma, o tempo, os 40 dias, que significam a nossa vida toda, em que temos que constantemente procurar nos converter. Converter que é mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e até, se for necessário, a nossa teologia, a nossa maneira de pensar Deus. Porque tem a maneira do Espírito pensar Deus, que leva o Filho de Deus para o deserto, e tem a maneira do demônio de pensar o Filho de Deus de um outro jeito. E não podemos esquecer que atrás deste demônio estão as comunidades de Mateus, estão as nossas comunidades, que querem certezas, que não querem dúvidas, que querem garantias totais, que não querem ver o fracasso, querem que as pedras virem pão, querem que Jesus se jogue lá do alto do templo sem se machucar, querem que o reino de Deus seja o dono de todos os reinos da terra. Temos um pouco isso na nossa cabeça. Nós queremos este Filho de Deus triunfador. Um pouquinho como Pedro, que proclamou Jesus Filho de Deus, mas quando Jesus falou que o Filho do Homem ia ser morto, disse, não faça isso. Fica atrás de mim, Satanás. Nós somos um pouco como este Pedro, como este Satanás, que pretendem que Jesus prove, sem nenhuma dúvida, a nossa fé. Sinais de segurança total. Como não crer em alguém que é capaz de mudar pedras em pão? Como não crer em alguém que se joga do alto do templo e desce sem se machucar? Como não crer em quem é o dono de todas as riquezas e os poderes da terra? Bem que nós gostaríamos de ter essa certeza. Só que aí nós confundiríamos a fé com uma crença. Crença em dogma, crença em Deus, não é a fé no seu significado mais verdadeiro, que é a fidelidade. A fidelidade é um projeto, uma maneira de viver, de caminhar. Fidelidade ao Deus dos pequenos, fidelidade aos pequenos de Deus. Como Mateus vai nos ensinar ao longo de todo o Evangelho depois, de um Jesus que diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a construção de relações de fraternidade, não de poder, não de imposição, não de domínio, nem mesmo religioso. E o outro problema é quando a gente pensa nesse Filho de Deus Todo-Poderoso para resolver os nossos problemas. Essa visão mágica da religião. Como se a solução dos problemas dependesse de nós. Rezemos uma oração forte que Deus resolve nossos problemas. Não. Deus resolve mandando o Espírito e fazendo de nós pessoas capazes de enfrentar, durante os 40 dias da nossa vida, o deserto da nossa realidade. Deserto que não é só uma questão geográfica, deserto que é a falta da vida, a falta da palavra. Deserto que é violência, que é guerra, que é concentração de riquezas, que é tanta e tanta fome. Estamos iniciando a campanha da fraternidade. Fraternidade que vence e luta contra a fome. Fome de pão, ou como dirá logo em seguida Mateus, fome e sede de justiça.
e que nós devemos fazer tudo o que podemos com a força do Espírito Santo para saciar esta fome de pão, esta fome de justiça, porque sem a justiça sempre haverá fome. Sempre. Mesmo que assim nós sejamos perseguidos pelos poderosos. Mudar de mentalidade e deixar de crer num Deus extraterrestre, solucionador de milagres, no Deus Todo-Poderoso que o templo quis jogar nas nossas cabeças, fazer-nos crer para contornar, para fazer-nos alienados das lutas da vida. Uma fé que pode ser alienação é extremamente grave. Tem muita gente hoje gritando contra a campanha da fraternidade, porque a igreja não tem que se meter em política. Pronto. Caíram na tentação diabólica de uma fé que é crença e não é compromisso, e não é fidelidade. Uma fé que aliena. Não é a fé de Jesus. É a fé daqueles que perseguem até em nome de Deus e querem evitar toda a perseguição. Lutar, me lembra, é o mesmo verbo na língua de Jesus, na língua dos hebreus. Lutar é o mesmo verbo que quer dizer também comer. Não vamos esquecer isso. Em hebraico, o verbo laham quer dizer comer, quer dizer combater. De um lado, a solidariedade de quem partilha tudo que tem. Do outro lado, a luta de quem é disposto a dar a vida para que todos tenham vida, sem medo. Esta é a conversão a que nos chama a Quaresma e que vai nos levar até a última ceia, quando Jesus, tomando o pão e o vinho, instituiu o martírio. Façam como eu, deem sua vida para todos, para todas.